A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, mais um momento na leitura da palavra do Senhor para as nossas vidas. E na nossa leitura do dia 24, nós iremos estar meditando nos capítulos 16, 17 e 18 de Josué e no capítulo 2 de Lucas, aleluia, do versículo 1 ao versículo 24. Amém? Glória a Deus. Vamos iniciar a nossa leitura. As terras das tribos de Efraim e de Manassés, aleluia, do oeste. As terras que foram dadas aos descendentes de José ia desde o rio Jordão, perto da cidade de Jericó, até o deserto. De Jericó, elas continuavam pela região montanhosa até a cidade de Betel. De Betel, aleluia, a divisa e até a cidade, aleluia, da região montanhosa até a cidade de Betel, e de Betel a divisa até a cidade de Luz, chegando a Tarote, onde vivia os arquitas. Daí seguia para o oeste, na divisa com os jafletitas, até a região de Bet-Horon de baixo. Então, até Jessé o terminava no mar Mediterrâneo. As tribos de Manassés e Efraim, descendentes de José, receberam essas terras como sua propriedade. As terras da tribo de Efraim. As terras das famílias da tribo de Efraim são citadas em seguida. A sua divisa leste era a cidade de Atarote, aleluia, Adá, até Bet-Horon de cima. Dali até o mar Mediterrâneo, Miqueta ficava ao norte. Ao leste, a divisa voltava até a cidade de Tanate, Siló, e passava além dela, a leste, aleluia, indo até Janoa. Daí descia até as cidades de Atarote e Narate, e chegava até Jericó, e terminava no rio Jordão. Aleluia, para o oeste, a divisa e a cidade de Talpa, ao riacho de Canaã, terminava no mar Mediterrâneo. Estas foram as terras dadas às famílias da tribo de Efraim, para serem propriedade delas. A tribo de Efraim também recebeu alguns povoados e aldeias que estavam dentro da terra da tribo de Manassés. Porém, os cananeus que viviam em Jezé não foram expulsos. Eles continuaram a viver no meio dos eframitas até hoje, mas são obrigados a trabalhar como escravos. Capítulo 17. As terras da tribo de Manassés do oeste. Uma parte da terra foi dada à tribo de Manassés, por ser ele filho mais velho de José. Maquim, pai de Gileade, era o filho mais velho de Manassés e era soldado. Ele recebeu as regiões de Gileade de Bazã, e as outras famílias da tribo de Manassés também receberam terras. Foram as famílias de Abiezer, Eleque, Aziriel, Siqué, Efé, Semeia. Estes eram filhos de Manassés, que era filho de José. Zelofiarde era filho de Efé, neto de Gileade, bisneto de Maquim e trineto de Manassés. Zelofiarde não tinha filho, só filha. Os nomes dela eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Elas foram falar com o sacerdote Eleazar e com Josué, e com os líderes disseram: O Senhor, Deus, ordenou que Moisés desse não só aos nossos parentes do sexo masculino, mas também a nós, uma parte da terra.
aleluia, para ser nossa propriedade. E como o Senhor havia mandado, elas também receberam terra para serem sua propriedade. Assim Manassés recebeu a região de Gileade de Bazã, ao lado leste do rio Jordão, e recebeu também 10 partes do lado oeste. Isso porque tanto as suas filhas como seus filhos receberam terras. A região de Gileade foi dada a outros descendentes de Manassés. As tribos de Manassés iam desde as terras da tribo de Azé até a cidade de Micmeta, a leste de Siquém. A divisa destas terras ia para o sul, até onde morava o povo de Tapua. A terra de Tapua pertencia à tribo de Manassés, mas a cidade de Tapua, na divisa, era dos descendentes de Efraim. De Entampua, a divisa descia até o ribeirão de Caná. As cidades ao sul do ribeirão era da tribo de Efraim, embora estivesse entre as cidades dos descendentes de Manassés. A divisa das terras de Manassés continuava pelo lado norte do ribeirão e terminava no mar Mediterrâneo. A tribo de Efraim ficava no sul e a de Manassés no norte, indo as suas terras até o mar Mediterrâneo, as terras da tribo de Manassés e até Azé, aleluia, e as terras de Azé no norte e até a Isacar no leste, nas terras das tribos de Isacar e de Assé, a cidade de Bet-San e os povoados vizinhos eram tribos de Manassés, aleluia. Também fazia parte da tribo de Manassés, moradores de Ibelão e das cidades de Dor, no litoral, Endor, Tanak, Megido e os povoados vizinhos. Mas o povo de Manassés não conseguiu expulsar os moradores dessas cidades. Por isso os cananeus continuaram a morar nelas. E mesmo quando os israelitas se tornaram fortes, não expulsaram todos os cananeus, mas os obrigaram a trabalhar para eles. As tribos de Efraim e de Manassés, no oeste, pedem mais terra. As famílias da tribo de José disseram a Josué: por que você nos deu só uma parte da terra para ser nossa propriedade? Nós somos muito porque o Senhor nos tem abençoado. Josué respondeu: se vocês são muitos, a região montanhosa de Efraim é pequena demais para vocês. Então tome uma parte da terra dos Perizeus e dos Refaíns nas florestas e limpe o terreno. E eles disseram: a região montanhosa não dá para nós. E além disso, os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que moram na cidade de Bet-San e nos povoados vizinhos, como o vale de Jerreel. Então Josué disse aos descendentes de Efraim e de Manassés: de fato, vocês são muitos e muito fortes. Vocês não terão só uma parte. A região montanhosa será de vocês. Embora seja uma floresta, vocês limparão o terreno e ficarão com ele de ponta a ponta, pois vocês expulsaram os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Capítulo 18. A divisão do resto da terra. Agora a terra já estava conquistada. Então todo o povo de Israel se reuniu na cidade de Siló e armaram ali a tenda sagrada. 7 tribos ainda não tinham recebido as suas terras. Nessa ocasião, Josué disse ao povo de Israel: até quando vão ficar esperando para tomar posse da terra que o Senhor, Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os mandarei andar por toda essa terra.
Eles farão por escrito uma descrição de terra que gostariam de ter como sua propriedade e depois voltarão para falar comigo. Esses homens dividiram a terra, aleluia, em 7 partes. A tribo de Judá ficará nas suas terras no sul, e os descendentes de José nas suas, aleluia, no norte. Traga a descrição da terra dividida em 7 partes. Então eu farei o sorteio para consultar o Senhor nosso Deus por vocês. Os levitas não receberam, como os outros, uma parte da terra, porque a parte deles é servir como sacerdote de Deus, o Senhor. As tribos de Gade, Ruben e de Manassés do leste já receberam as suas terras ao leste do rio Jordão, terras que foram dadas por Moisés, servo do Senhor. E os homens saíram para fazer a descrição daquela terra, depois de receberem de Josué essa ordem: andem por toda esta terra, faça por escrito uma descrição dela e depois volte para falar comigo. Então, aqui em Siló, eu farei o sorteio para consultar o Senhor, Deus, por vocês. Assim, os homens foram, andaram por toda aquela terra e fizeram uma descrição dela num livro. Eles a dividiram em 7 partes e repartiram uma lista das cidades. Depois voltaram ao acampamento de Siló, onde estava Josué. Então Josué fez o sorteio para consultar o Senhor por ele e deu a cada tribo, o povo de Israel, uma parte de terra, a terra da tribo de Benjamim. As famílias da tribo de Benjamim receberam o que ficaram entre a tribo de Judá e as tribos de José. No norte, a sua divisa começava no rio Jordão. Daí subia pelo norte de Jericó, na direção oeste, seguindo pela região montanhosa, até o deserto de Bé-Avém. Então ia para o sul, na direção da cidade de Luz, até a subida de Luz, também chamada de Betel. Daí descia para Artarote, Ada, na montanha que fica ao sul de Betel-Oron de baixo. Dali a divisa ia noutra direção e de outro lado oeste da montanha, que fica em frente de Bet-Oron. Aleluia. Vivara para o sul, indo até a cidade de Kiriat-Baal, ou Kiriat-Jearim, que era a tribo de Judá. Esta era a divisão, aleluia, oeste. No sul, a divisa começava na ponta Kiriat-Jearim e dali para o oeste até as fontes de Neftoa. Daí descia até o fim da montanha, que é em frente do vale de Ben-Ivon, na ponta norte do Vale do Gigante. A divisa seguia para o sul pelo Vale de Inom e no sul da subida do Jebuseu, até a fonte de Rogel. Virava para o norte, indo até a fonte de Semes, e daí Geliote do outro lado da subida de Adumim. Então descia até a pedra de Boã. Boã era o filho de Ruben. Passava ao norte da subida, defronte do vale do Jordão, e depois descia até o vale. Seguia para o norte da subida de Bet-Oglã e terminava na ponta norte, na ponta sul do rio Jordão, isto é, na baía, onde este rio desemboca no Mar Morto. Esta era a divisa do sul. O rio Jordão era a divisa a leste. São estas divisas, aleluia, das terras que as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua prioridade. A cidade que pertencia à família da tribo de Benjamim era Jericó, Bet-Oglã,
Emeque, Quéis, Bet-Arabá, Zemarim, Betel, Avim, Pará, Ofra, aleluia, Quefá, Amonai, Ofne e Gaba, a todo 12 cidades, mais os povoados vizinhos. Também era da tribo de Benjamim as cidades de Gibeão, Ramá, Berote, Mispa, Sefra, Mossa, Requé, Ipel, Tarala, Zela, Elefe, Jebus ou Jerusalém, Gibeá, Queriate Jearim, ao todo 14 cidades mais os seus povoados. São estas terras que as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade. Aleluia! Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 2, do verso 1 ao verso 24. Aleluia, que diz assim: o nascimento de Jesus. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam registrar, aleluia, a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era um governador da Síria. Então todos, aleluia, foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso José de Nazaré, na Galileia, aleluia, para a região da Judéia, há uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida e aconteceu que quando, aleluia, se chegava em Belém, chegou o tempo da criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho e enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Os pastores e os anjos. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então o anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: não tenha medo, eu estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo na cidade de Davi nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. E esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Aleluia. E eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Então contaram, aleluia, o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas estas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para o campo, cantando, aleluia, hinos de louvor a Deus, pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. O nome do menino. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes de nascer.
E essa foi a nossa leitura do dia 24. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.